aí no plano geral da nossa câmera que a nossa mesa mudou. O Ferrari está aqui com a gente, vamos estar falando de atismo. O amigão Jaú aqui, muito vôlei rolando nesse bloco. Do outro lado está lá a Branca, vai ter basquete também. E além disso, o Antero continua com a gente. E a gente vai estar falando aí não só desses esportes, como também aí da situação do esporte no Brasil. E a gente lembra que você pode participar com a gente através do nosso fax, tá ele aí, 3677-7791 e através do nosso e-mail, espn-brasil@uol.com.br. Antes de chamar vôlei, eu queria saber o seguinte, lá no último bloco, no anterior, eu perguntei o seguinte, vocês acham que o brasileiro tem espírito olímpico ou não? Eu queria primeiro saber a tua opinião, Antero, sobre os meninos do futebol. Vamos lá, eu falo porque a gente vai preparar a substituição já. Exatamente, por isso que eu fui para você. Olha, a questão os meninos do futebol não venceram, por isso a gente fala, bom, não tem espírito olímpico. Mas eu não sei, eu acho que o espírito olímpico, no caso do futebol, já há algum tempo não existe. Né? Se a gente recuar um pouquinho até no tempo, bom, 92 o Brasil não foi, 88 foi vice, 84 também, 96 jogadores já num outro estágio, com toda a preparação, toda a mordomia necessária para conquistar o ouro, ficaram fora da Vila Olímpica. E acabaram ficando com o bronze, foi até uma coisa vergonhosa, né? O Brasil obrigou o COI a premiá-lo um dia antes, né? Logo após a disputa do bronze, os jogadores foram embora, foi uma coisa muito feia, uma imagem muito negativa. Desta vez houve uma tentativa, né, de aproximar, os jogadores quiseram ficar 2 ou 3 dias na Vila Olímpica, mas depois voltaram na sua concentração bonita, de luxo, reservada, mas aí acabaram não correspondendo nem ao investimento e nem puderam, digamos assim, curtir esse espírito olímpico. E também no caso de futebol, e aí depois eu já saio e vou ouvir o resto da discussão, a questão é de mentalidade mesmo. Nós vimos aí os jogadores, falamos do basquete norte-americano, são todos milionários, não é isso, Branca? Esses jogadores que foram para lá. E ficaram na Vila, não é? Ficaram na Vila Olímpica. Não ficaram nem também? feminino nem masculino. Dos americanos, mas ganharam ouro. Mas acabaram também, mas acabaram mostrando eficiência pelo menos. Então, se no caso não há aquele espírito olímpico que é muito discutível, se há aquela entrega mesmo do atleta, mas no mínimo deveriam ter sido eficientes, nem isso não foram. Bom, a gente daqui a pouquinho vai estar sabendo da opinião da Branca, do Ferrari e do Jaú, mas antes a gente vai no vôlei de quadra, aí levando o bronze no feminino, e decepcionamos no masculino. 2 velhos rivais nos tiraram da disputa pelo ouro. Tinha um rival no meio do caminho. No meio do caminho, tinha um rival. No masculino, a seleção de Radamés venceu todos os jogos na primeira fase. Perdeu apenas um set e passou por adversários difíceis como Holanda e Cuba. Nas quartas de final, contra a Argentina, os brasileiros venceram fácil o primeiro set. Mas no segundo, os rivais sul-americanos engrossaram. E só a ideia de que o Brasil poderia ser derrotado e ficar de fora da disputa de medalhas foi suficiente para os argentinos vencerem o jogo por 3-1. Recepção do Tandy, vem Marcelinho, põe para trás, Dante, termina o jogo! O Brasil tá fora da Olimpíada! As meninas foram mais longe, só que na semifinal tiveram que cruzar mais uma vez com Cuba e a forte rivalidade. Era a chance de devolver a derrota de Atlanta, também na semifinal. As meninas de Bernardinho estiveram bem perto, mas as cubanas foram superiores e com frieza venceram o tie-break. Contra-ataque cubano, bola na ponta, Ruiz, no chão, termina o jogo. Cuba sempre forte, Cuba vai para a final dos Jogos Olímpicos. As meninas do Brasil vão fazer a decisão do 3º lugar. Ainda pode dar medalha. O jeito foi engolir o choro e buscar a medalha de bronze contra os Estados Unidos. 3-0. Sobe a vinda para derrubar. O toque no bloqueio. Acabou! O Brasil é bronze! O Brasil é bronze! Custou, mas saiu. O Brasil é medalha de bronze no vôlei feminino. Essa imagem é espírito olímpico? Essa claro. É a guerreira da Leila, espírito olímpico. É isso aí, Isso é espírito olímpico, com certeza, essa é a definição. Não tenha dúvida. Essas meninas deram um belo exemplo dentro de quadra, porque enfrentaram um time de Cuba muito mais experiente, que tinha uma base de um time bicampeão olímpico, jogadoras de categoria como Regla Torres, que foi, na minha opinião, a melhor jogadora dessa Olimpíada. E o
Brasil, o Bernardinho pegou um grupo muito renovado. Se a gente lembrar daquele time de Atlanta, não tinha quase ninguém. Quer dizer, tinha a Virna, a Leila, a Fofão e a... A Virna, a Leila, a Fofão... E mais uma, que eu não estou nem lembrando aqui agora, mas eram 4 jogadoras que estavam em Atlanta, que não eram titulares. E agora o Bernardinho conseguiu, em 4 anos, se incorporar novas jogadoras, dar experiência internacional para essas novas jogadoras e conseguiram, na minha opinião, um belo resultado. Rússia e Cuba, no feminino, estão um degrau acima das outras equipes. Agora, no caso do Brasil, foi muito bom esse resultado, porque o Bernardinho, em 4 anos, renovou o grupo, tem um grupo jovem, promissor para mais 4, 8 anos, sei lá, e essa geração de Cuba praticamente vai se quebrar pela metade. Porque elas não têm jogadoras para substituir, por exemplo, as 2 levantadoras, a Agüero e a Marlene Costa. Agora, campanha totalmente diferente do masculino. O masculino, na minha opinião, foi decepcionante. A derrota para a Argentina do jeito que foi, sabendo que o Brasil ia enfrentar um adversário perigoso nas quartas de final, não poderia ter a postura que teve. Não vou dizer que faltou espírito olímpico, não é bem por aí. Mas faltou um pouquinho de... de confiança, de coragem, de sangue, de querer ganhar mesmo dos argentinos, porque ali era uma guerra, sabe? Era um jogo que valia, era vida ou morte para os dois. E os brasileiros simplesmente aceitaram o jogo dos argentinos. Isso que me deixa maluco, porque o time do Brasil é muito superior ao time da Argentina. E simplesmente pelo fato de aceitar o jogo, deixaram os argentinos reagir, deixaram os argentinos tomar conta da partida. E em momento nenhum a gente via o time junto, o time vibrando, na hora que fazia um ponto. Quer dizer, essa foi a grande diferença do masculino para o feminino. Essa cena que você falou das meninas juntando ali no final, a Leila vibrava a cada ponto que ela fazia, que a veia aqui no pescoço dela saltava, pô. Você via que ela a cada ponto estava dando o máximo, quer dizer, isso é que a gente gosta de ver, e é esse tipo de postura, independente do resultado. Agora, o resultado no masculino não veio, obviamente, porque faltou a presença de muita gente ali no momento decisivo, e acabou sobrando para o coitado do Dante, né, que foi o melhor atacante do Brasil ali na fase, acabou sobrando a última bola para ele tomar aquele toco. O Dante, sem dúvida, foi o menos culpado de tudo isso, porque é um garoto, teve muita responsabilidade nessa primeira Olimpíada que jogou como titular e teve muita gente já que tem experiência, que já tinha ido para outra Olimpíada, que chegou na hora H, não deu conta do recado, não. A gente vai voltar a falar, Jaú, mas agora a gente muda um pouco o assunto e vamos para o iatismo. Segundo a tradição, o esporte brasileiro mais uma vez trouxe medalhas. Infelizmente o ouro não veio, mas estivemos aí pertinho nas classes Star e Laser. O momento mais marcante para o nosso comentarista Marcos Ferrari foi o incrível duelo entre Robert Scheid e o inglês Ben Aisley, na regata decisiva da Laser. A parceria Vento e Robert Scheid anunciou o fim de uma vitoriosa união. Tetracampeões mundiais, medalhistas dourados em Atlanta. Acenam que na Austrália, o Vento flertou com o inglês Ben Aisley. Indeciso, assoprava a favor do velho amigo em um momento. No outro, carregava o novo companheiro. Na última regata, o Vento se ausentou. Decidiu não interferir no resultado final. Abandonados, Robert e Aisley iniciaram a briga pelo ouro. Na Baía de Sydney, eles degladiaram-se. Ben Aisley impediu que o brasileiro chegasse entre os 20 primeiros. A posição daria o bicampeonato a Robert Scheid. Depois de muita luta, talvez arrependido, o Vento tentou impulsionar o antigo parceiro. Para redimir-se, ele presenteou Robert Scheid com a prata. Deveria perguntar ao Ferrari, mas vou para a Branca. O que você achou? Eu achei ridícula, né? Lamentável essa cena. E também o Scheid muito calmo, sabe? Muito... Vai pra cima do cara. Como ele, depois que ele conseguiu se desvencilhar, ele foi e buscou, o cara fez até acima do normal. Então eu acho que ele devia ter sido agressivo, inclusive depois do final lá. Devia ter dado um soco na cara do nego, porque eu não sei, eu acho um esporte muito... Eu não devia ter dado um soco, não. Não, eu acho que deve fazer, quer dizer, na verdade o Scheid, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, também forçou o erro do britânico, né? E conseguiu a medalha de ouro. Só que dessa vez aí o inglês foi bem descarado, né? Forçou bem, acabou até batendo o barco
E eu não entendi, acho que o Ferrari pode falar melhor, por que da desclassificação do Scheide, né? Não, o Ferrari falou que rasgou o livro do iatismo. Pô, o Ferrari estava na ponta da mesa com uma cara de bad boy total. Não sorri, meu amigo, sorri. Eu vou dizer uma coisa, Não fica assim. Seja rápido nos seus comentários, por favor, não se alongue, hein? Não, Você está se sentindo pressionado aqui? Não, estou sentindo exatamente isso. Quer dizer, o país inteiro entrou dentro de um barco, o barco afundou. O país entrou em cima de um cavalo, o cavalo não conseguiu pular. Então, não há dúvida, o que faltou para o Robert Scheide foi malícia. Eles acreditavam, ele e o técnico dele acreditava que a coisa seria menos forçada. Eu cheguei a citar isso durante a gravação, durante os momentos, já que foi ao vivo, que ele deveria entrar no meio dos velejadores. E não foi o que aconteceu, ele achou que ele subestimou o adversário. Não tinha como fazer lá um acordo com o argentino para ficar na costa do britânico, até porque os britânicos atacaram as Malvinas, né? Vai dar para dar uma ajuda ali, pô. Não tem essa ajuda a nível sul-americano? Olha, Aurélio, em termos de conduta, eu nunca vi... Vocês vão ver a carreira do Robert inteira, ele vai velejar até, sei lá, 60 anos, até mais do que isso, porque o iatismo permite, à medida em que você vai mudando o teu vigor físico, você vai mudando de categoria. Ele sempre vai ter essa conduta absurdamente até perfeita. Ele não... Se é para vencer, eu vou vencer. Se não é para vencer... então, se tem um adversário melhor, eu perco. Agora, a falta de malícia, tudo aquilo que aconteceu, eu acho que o que faltou mesmo para nós, sendo franco e sincero, minha opinião, todo mundo sabe, todos esses dias eu falei, falta a estrutura de uma federação que vá lá, não vá os dirigentes, eles devem ter adorado o passeio, a Austrália é linda, os que foram lá se divertiram bastante. Faltou ter um dirigente nesses últimos 4 anos que trabalhasse, que nós formássemos um juiz. Nós temos um juiz que é o Nelson Ilha, que trabalhou na Olimpíada. Esse Nelson Ilha deveria estar conosco na nossa delegação, pagando o que fosse para ele, já que nós temos dinheiro do COB, Indesp e principalmente do Bingo Augusta, que é o patrocinador oficial do Robert, que não permitiu que o Robert parasse de velejar. Nós tínhamos que ter o administrador desse dinheiro usado a cabeça e falado, vou criar uma estrutura. Aí o que aconteceria? Chegaria no protesto, quem seria desclassificado seria o inglês. Eu ainda não sei por que o Robert foi desclassificado. Talvez vou saber hoje à noite, quando ele está em São Paulo, que ele vai estar no Yacht Clube Santo Amaro e vai comentar um pouco do que aconteceu pra gente. Antes disso, ainda pra mim, que sou especialista em iatismo, é uma cuidado que você vai tomar uma punição. Né? E é o que falta, porque quem está indo num esporte como o nosso, onde a indicação, você não vai por mérito, você vai ser indicado. Então você venceu o campeonato mundial, venceu a pré-olímpica. Se você falar o que eu falei agora, não, esse não vai, porque imagina se ele chegar lá e falar a verdade.